falei mais do que devia, procurando um lugar onde eu pudesse me encaixar. E com o tempo eu percebi que nesse jogo de quebra-cabeças eu me perdi de mim. E por mais que eu me esforçasse, nunca foi o suficiente. Eu nunca fui o suficiente pra ninguém. Se você não me conhece ainda, prazer. Meu nome é Gabriele Selegar. Eu sou atriz, cantora, compositora e o que mais eu quiser ser, graças a Deus. E eu tô aqui hoje para falar sobre Sete Chaves, Estrelas, Amargo, Jolie e sobre meu mais novo EP que eu ainda vou lançar até o final desse ano, mas eu não vou falar a data ainda porque é surpresa, mas seja muito bem-vindo. Obrigada por estar aqui. Eu vou tentar ser um pouco breve para falar sobre minha carreira em geral, porque eu tenho a tendência de falar bastante. Se me der corda, eu saio falando, gente. Então, é o seguinte, eu comecei a atuar desde criança, comecei a atuar fazendo cursos livres na CAL, Casa das Artes de Laranjeiras, e foi ali que eu me apaixonei pelo mundo do teatro, pelo mundo das artes e nunca mais parei. Eu já sabia, aparentemente desde que eu nasci, eu comecei a falar e eu falei para os meus pais que eu ia ser atriz, cantora, que eu ia estar na televisão cantando, atuando, e eles nunca conseguiram tirar isso de mim, graças a Deus, né? Porque eu amo o que eu faço realmente com muito amor, muita paixão, e eu não me vejo fazendo nada além disso. E eu venho atuando e cantando desde que eu me conheço por gente. Eu comecei fazendo os cursos livres, como eu já mencionei. Minha carreira no teatro sempre esteve relacionada à música. Todas as peças teatrais que eu fiz eram musicais e foi onde eu aprendi bastante. Uma das peças que eu mais amei fazer foi Anne Frank musical. Sou muito grata pelas experiências que eu tive, pelos profissionais maravilhosos que eu tive o prazer de trabalhar com. E, assim, foi uma experiência realmente incrível que eu carrego com muito amor no meu coração. Eu fiz também curso de dublagem e dublei no Brasil. Agora eu moro no Canadá, em Vancouver. Estou aqui realmente fazendo a minha carreira, construindo o meu sonho. E é uma realização muito grande estar aqui em Vancouver. As coisas estão fluindo, graças a Deus. Mas assim, muito antes disso, eu tive algumas experiências no Brasil muito gratificantes. Eu fiz uma participação na televisão, na novela O Outro Lado do Paraíso, um pouco antes de me mudar para Vancouver, em 2018, que também foi uma forma de aprendizado. E eu tive certeza naquela época, inclusive, que eu queria vir para o Canadá. Minha viagem já estava marcada, inclusive, e foi uma das melhores escolhas que eu fiz na vida. Enfim, estando em Vancouver, eu vivi muitas experiências, como vocês podem ver nas minhas composições, e essas experiências me fizeram começar a escrever, me fizeram começar a ter ideias. Foi quando eu comecei a pensar, não, peraí, essas histórias, essas composições, elas têm que vir ao mundo, tem que acontecer. Então, apesar de eu ter a minha vida inteira atuado, cantado aqui e ali, eu queria de fato, sabe, cantar pro mundo e me tornar realmente uma cantora profissional. E foi quando eu falei, não, agora é isso, eu vou fazer. E aí as coisas começaram a se encaixar e acontecer. Foi quando eu encontrei a produtora, que produziu todas as minhas músicas até então, que me fez entrar em contato com o compositor, que é hoje coautor das minhas composições. Nós trabalhamos juntos para criar todas as minhas composições e foi incrível, foi um dos melhores encontros que eu tive até hoje, porque se não fosse o Marco Polo, as minhas músicas não seriam o que são, e também se não fosse a produtora que produziu as minhas músicas, elas também não seriam o que são. Então eu sou muito grata por esses encontros. Eu acho que a vida, ela traz isso, ela faz isso, proporciona encontros maravilhosos quando a gente decide o que a gente quer, quando a gente corre atrás do que a gente quer. E as composições, elas acabaram fluindo. Tive muitos desafios ao compor, porque eu tava, apesar de eu ter as minhas histórias e as ideias que eu queria contar em mente, eu precisava aprender a compor, eu sei que continuo aprendendo, a cada composição eu aprendo muito mais, mas o início, inclusive, foi bem desafiador, e a minha primeira composição foi Amargo,
E Amargo foi a mais desafiadora de todas, porque apesar dela vir com força e ter saído de mim com toda a vontade, foi a composição mais difícil por ter sido a primeira. Amargo é a única composição, na verdade, na qual eu falo sobre um relacionamento anterior. Todas as outras falam sobre fatores completamente diferentes. Eu quero deixar isso bem claro. Acho que deu pra perceber. Mas... existe toda uma ordem para esse meu EP, essas composições que eu tô lançando, sabe? Eu fiz questão de lançar Estrelas primeiro, porque Estrelas, ela é muito sobre... ela é sobre os meus valores. Estrelas fala sobre família, sobre os meus valores de gratidão e fé que eu tenho em Deus e nos meus pais, e a gratidão principalmente que eu tenho pelos meus pais, e não só pelos meus pais, mas também por todas as pessoas que estiveram ao meu lado no decorrer da minha vida, mas principalmente nos momentos mais difíceis. Que nas horas mais difíceis é muito fácil para a maioria das pessoas simplesmente sumir e desaparecer, né? Então eu sou muito grata a todas as pessoas que permaneceram. E quando eu fui começar a compor Estrelas, que foi na verdade a minha segunda composição, eu pensei, não, Estrelas tem que representar, eu quero compor algo que represente essa minha gratidão por todas essas pessoas que permaneceram, porque permanecer no momento de dificuldade é uma escolha. E eu sou muito grata por essas pessoas que fizeram essa escolha, sabe? De estar do meu lado quando eu mais precisei. Eu amo o videoclipe de Estrelas, eu amo o fato dos meus pais estarem presentes, porque eu realmente queria muito que eles estivessem presentes no meu clipe de Estrelas, no making off, e quando a gente estava gravando ali no estúdio, eles estiveram presentes durante a gravação no estúdio. Foi o meu primeiro momento, sabe, gravando as minhas próprias composições no estúdio. Foi um momento simplesmente único, no qual eu queria que os meus pais estivessem presentes e fizessem parte. Então, assim, foi uma junção de diversos momentos únicos e que eu vou guardar no meu coração para sempre, com muito amor e muita gratidão. Então, Estrelas representa isso. E na ordem, né, de todos os lançamentos, Estrelas é isso, é essa gratidão, meu amor pela minha família, meus valores, é a minha fé em Deus. De saber que Deus tudo sabe, que Deus está me guiando, está me amparando os meus passos, que a partir do momento que a gente decide, que a gente coloca nossos planos em prática, que a gente tem força, que a gente tem fé e foco, né, literalmente, de correr atrás dos nossos sonhos, Deus está guiando e que tudo posso. Logo em seguida eu compus, após Amargo e Estrelas, eu compus Sete Chaves. E foi assim uma questão de realmente soltar a minha voz. Sete Chaves não é sobre ninguém além de mim e da minha voz. Sete Chaves foi o meu momento de me trazer pra mim, falar, não, peraí, eu já tinha feito Amargo, apesar de não ter lançado ainda, que foi sobre um ex-relacionamento, que foi sobre um passado que eu tinha superado. Eu já tinha feito algo que eu queria presentear, que eu queria honrar a outros, no caso minha família, as pessoas que eu amava. Sete Chaves foi pra mim, Sete Chaves foi por mim. Sete Chaves foi aquele momento de falar, não, eu preciso soltar minha voz, eu preciso falar de mim, de como eu tô me sentindo, o que tá passando na minha cabeça, o que eu quero falar, qual é a minha dor, o que toca aqui dentro, sabe? Então Sete Chaves é pra mim, Sete Chaves é minha e de mais ninguém. Então Sete Chaves foi quando eu sentei comigo mesma e foi difícil compor Sete Chaves. Sentei, conversei com o meu amigo, o compositor, o Marco. Falei, Marco, nossa, tá difícil, eu quero falar sobre isso, quero falar sobre minha voz, mas tá difícil, porque eu quero falar sobre ter perdido a minha voz, porque eu perdi a minha voz por anos, tentando me encaixar, falo sobre isso na música, né? Só que eu não sei como falar sobre isso, eu não sei como passar isso na música. E aí ele falou, não, Gabi, você tem que fazer o seguinte, você vai ter que sentar sozinha e as Sete Chaves vai ter que ser toda sua. Porque se é sobre a sua voz, tem que ser a sua voz. Porque ele me ajudou com a composição das outras músicas, obviamente. Mas Sete Chaves realmente foi a minha primeira composição que todas as palavras são minhas. Tudo é meu ali. Então, né, na letra. E aí
Falei, tá. E aí eu sentei pra pensar em 7 chaves e eu falei, não tá vindo. E aí meu pai, naquele momento, entrou, eu tava no quarto, era noite, geralmente eu tenho muito mais inspiração à noite. Eu sou uma pessoa muito criativa na madrugada, por incrível que pareça, né? Vai saber. E aí meu pai viu que eu tava naquela agonia. E aí eu falei, pai, não sei o que fazer, não sei como fazer. E ele foi e me mostrou a música uma composição do Gonzaguinha. Composição chamada Sangrando. E eu escutei a música, eu comecei a escutar e eu comecei a chorar. Porque é uma composição linda, né? Incrível. Fiquei apaixonada por Sangrando. E porque eu senti a música, né? E eu sou uma pessoa muito sensível a emoções e eu assisto filmes, enfim, as coisas me tocam de uma maneira bem profunda. E ali eu falei, pai, é isso. Boa noite, muito obrigada. Amanhã a gente conversa. E aí ele foi dormir, deu boa noite. E eu saí escrevendo, saí compondo. No dia seguinte eu tinha já, nesse segundo encontro, segunda reunião com o meu amigo Marco, e a gente terminou. A gente começou e terminou, de fato, assim, praticamente 7 chaves. E foi isso. E foi quando eu botei pra fora a minha voz. 7 chaves fala sobre a minha vida inteira, na verdade. Que eu passei a minha vida inteira tentando me encaixar. Eu nunca fui uma pessoa que queria chamar atenção. Muito pelo contrário. Apesar do que possam achar de mim, eu quis sempre me encaixar, eu sempre quis me caber em algum grupo e eu nunca coube. Então era justamente o contrário. Eu pensava assim, caramba, por que eu não tô encaixando? Por que eu não tô em período de escola? Nossa, quando eu era adolescente, eu nunca me encaixei em lugar nenhum. Época de faculdade era muito difícil pra mim. Podem falar o que for, eu sofri bullying. Juro pra quem quiser ouvir, eu sofri bullying. As pessoas faziam bullying comigo, riam na minha cara, falavam coisas e por diversas vezes eu fui imatura, inclusive, respondi na lata, falei coisa que, sabe, hoje eu penso, nossa, que maturidade, porque eu tava sofrendo e pessoas quando se sentem machucadas e são jovens e não sabem o que estão fazendo, machucam de volta, sabe, e hoje eu sei, jamais faria de novo, mas assim, o que eu quero dizer com isso é que eu passei por muita coisa porque eu tentava me encaixar em lugares que eu não cabia. E eu tentava me diminuir para me encaixar. Hoje eu vejo diferente. Hoje eu entendo que as pessoas que faziam bullying comigo, por exemplo, porque elas talvez se sentissem ameaçadas com a minha força, com quem eu era, ou não sei, todo mundo tem as suas inseguranças. O que eu quero dizer é, todo mundo tem as suas inseguranças, assim como eu tenho as minhas, tinha as minhas naquela época e todo mundo tem. Eu passei a minha vida inteira lutando contra as minhas inseguranças, tentando me encaixar para caber em lugares que eu não cabia, com pessoas que não faziam parte, né? E esse era o meu erro, porque se eu tivesse me abraçado com as minhas falhas, com as minhas inseguranças e me aceitado como eu era naquele momento, na minha vida inteira, eu teria encontrado pessoas que tinham mais a ver comigo e muita coisa teria sido diferente, mas era o que era pra ser, era o que tinha que ser, foi como tinha que ter sido. E eu aprendi com tudo isso. Então 7 chaves é sobre isso, era sobre como eu perdi a minha voz ao longo da vida, tentando me encaixar. E também, obviamente, quando você não tem voz, quando você perde a sua voz, você acaba se encaixando em lugares que não pertencem, relacionamentos que não pertencem. É claro, de uma certa forma, pode estar relacionado aí também com relacionamentos, mas em geral, porque você acaba se encontrando em todos os relacionamentos que você se encontra, não cabem. Porque se você não tem voz, então, a partir do momento que eu encontrei a minha voz, esses relacionamentos foram aos poucos se dissipando, porque as pessoas já não encaixam mais tão bem com você e você vai se encontrando em novas realidades, com novos relacionamentos, novas pessoas, tudo faz parte de um aprendizado. E hoje que eu me encontrei, hoje que eu sei quem eu sou, que eu tenho a minha voz, eu sei exatamente quem eu sou,
e o que eu quero e o que eu não quero, tudo ficou mais claro. E eu acho que Sete Chaves foi muito importante porque fez parte desse processo de reencontro comigo mesma. E por isso eu falo para quem quiser ouvir, sabe? Cantem comigo Sete Chaves, encontrem as vozes de vocês e soltem as suas vozes e vamos juntos, porque é incrível quando a gente se aceita com as nossas qualidades, os nossos defeitos e sem medo, porque, claro, eu tenho inseguranças, eu tenho medos, mas hoje eu não tenho medo mais do desconhecido. Eu me jogo, eu vou, eu aprendo, e se eu caio, eu levanto e eu busco o novo, justamente para aprender, porque eu quero mais, eu quero aprender, eu quero ir além. Então, Sete Chaves fez parte de tudo isso. Eu vou falar para vocês em outros vídeos mais a fundo sobre Amargo e sobre Jolie. Então, só para fechar mesmo, eu queria deixar aqui a minha gratidão a todos vocês que estão me assistindo. Queria muito, do fundo do meu coração, agradecer por todas as pessoas que me escutam, que me acompanham. Eu sou eternamente grata. As minhas músicas, elas são por amor, elas são, sabe, saíram de dentro de mim, do fundo do meu coração, das minhas experiências vividas. Eu só espero mesmo poder fazer o bem com o que eu tenho para falar, com o que eu tenho para expressar. Eu amo o que eu faço realmente por amor. E eu espero poder tocar o coração de vocês e ajudar de alguma forma com o que eu tenho para mostrar. E tem muita coisa boa vindo por aí. Eu continuo correndo atrás dos meus sonhos, agora aqui em Vancouver por um tempo, vai saber aonde a vida vai me levar. Eu sou muito grata por todas as oportunidades de mostrar o meu trabalho, de mostrar a minha música. E quem quiser saber mais, comenta aqui sobre o meu EP. Provavelmente vou fazer um vídeo mais à frente falando sobre ele. Eu não quero dar nenhum spoiler, então eu tô evitando ao máximo falar, mas assim, vai ser incrível. E eu torço muito para que vocês amem o meu EP, tanto quanto eu amo ele agora. Já amo desde o momento em que ele começou a ser produzido. E o que eu posso falar sobre o meu EP, na verdade, para dar um spoiler, vem composições incríveis e são bem diferentes do que vocês já ouviram até então. Acho que vocês já podem perceber que todas as minhas composições são bem diferentes umas das outras, porque na verdade elas compõem todo um ano que eu, sabe, compus. Então, apesar das minhas composições falarem de toda uma vida, de uma jornada, elas também meio que resumem uma jornada ao longo de um ano compondo e de aprendizados e resumem bem esse meu EP. Então, as composições novas desse meu EP, elas vão trazer o fechamento de um ciclo. Então, é incrível pra mim como esse ciclo fecha de uma forma bem redondinha, bem bonita. E eu espero muito que vocês gostem e se apaixonem pelo meu EP da mesma forma que eu me apaixonei pelo meu EP e pela minha jornada, porque é isso, eu acho que é sobre ressignificar toda uma jornada, aprender com ela e evoluir. Muito obrigada do fundo do meu coração e eu espero ver vocês mais vezes, sempre que possível. Eu vou fazer novos vídeos aqui pra gente poder conversar mais. Qualquer dúvida, qualquer coisa, comentem, perguntem, eu vou amar responder, eu vou amar falar sobre qualquer coisa relacionada à minha música, aos meus trabalhos e vamos conversar, tá bom? Um beijo e até mais.